Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo sobre intuição. Se você não assistiu o primeiro, veja aí na descrição do vídeo, clica e assiste o primeiro, onde a gente faz um apanhado sobre intuição. Esse é o segundo, que a gente vai falar de emoção e intuição, um aspecto bem importante. O terceiro vídeo é sobre o novo inconsciente, o modelo mais atual de processamento mental, bem intrigante. O Mindfulness é o quarto vídeo, ou o treino da atenção, e o que isso tem a ver com intuição. As aplicações, para que serve, as pessoas usam isso, né? Se dão bem, não se dão bem, como é que acontece isso? Está no quinto vídeo. O sexto é o vídeo perigoso, onde a gente vai ver auto-enganos, vieses, ou o lado sombrio da intuição, o lado negro da força, vamos dizer assim, né? Mas é bastante importante a gente estudar também as dificuldades, as limitações relacionadas à intuição, se a gente quer treinar, desenvolver e utilizar de uma forma mais eficaz a própria intuição. E o sétimo vídeo é vieses não, o sétimo vídeo é um método Intuição 2.0, que inclui os vieses, naturalmente, que é um método que a gente construiu ao longo de 3 décadas de pesquisa científica, de trabalho com grupos, de treinamento com grupos, né? O meu nome é Fábio, eu sou neuropsicólogo e esse é o segundo vídeo da série, então, intuição. Hoje, então, emoção e intuição. Vamos lá? Emoção e intuição. Mas antes de entrar na emoção e intuição, deixa eu fazer um apanhado muito rápido sobre o que é intuição, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, né? Quando a gente fala de intuição, a gente está falando de processamento não consciente. Nós temos 2 jeitos de funcionar. Um processo mais lento, mais consciente, mais deliberativo, e um processo mais automático, mais rápido, de uma forma mais não consciente, de forma mais automática, que é o nosso principal jeito de funcionar. Se você se percebe muito consciente aqui agora, isso é só uma percepção, isso não é a realidade. Nós somos muito mais intuitivos do que a gente possa imaginar, né? E quando a gente vai estudando isso, a gente vai se dando conta desses processos. A intuição, então, é um processo não consciente que inclui a entrada de informações e a saída de informações de uma forma também não consciente, na forma de sentimentos, de julgamentos, de ideias, de ações, de comportamentos, né? E a gente tem vários aspectos da intuição. Por exemplo, a gente pode criar a partir da intuição, a gente pode usar a intuição para prever situações tanto positivas quanto negativas, a gente pode ter uma experiência intuitiva, que é um elemento que eu não falei no primeiro vídeo, né? Ou seja, quanto mais a gente faz alguma coisa, por exemplo, você deve ter de uma área profissional, né? Quanto mais você pratica alguma coisa, mais você faz aquilo de uma forma automática, sem precisar de consciência, né? Aqui é um exemplo interessante de enxadristas principiantes e enxadristas mestres, né? Os enxadristas principiantes, eles pensam mais do que os enxadristas mestres, que são mais intuitivos. Óbvio, os 2 elementos, as 2 formas de funcionar estão juntas, e principalmente nas jogadas mais prolongadas, onde há situações que o enxadrista, mesmo sendo mestre, precisa usar o sistema 2, o sistema mais lógico, né? Mas o sistema 1 leva ele para determinadas situações, dá um panorama que faz explorar, dá uma direção que ele vai explorar. E nas jogadas mais rápidas, falando ainda do xadrez, aí o processo é só intuitivo mesmo. Você joga xadrez? Você é intuitivo no xadrez ou você é mais lógico, né? Então, quanto mais a gente aprende xadrez, mais a gente treina xadrez, mais intuitivo a gente se torna. E mais apto para usar também o processo raciocínio, né? Importante que se diga que intuição não deve ser usada de forma única. O melhor não é a intuição e o melhor não é a lógica. O melhor é ambidestro. Ser ambidestro, ter uma mente ambidestra, onde você aproveita das 2 formas de funcionamento, né? A gente faz tomadas de decisão intuitiva, a gente evita problemas, a gente tem relacionamentos que podem melhorar a partir da intuição, né? A gente pode ter orientação pessoal. Existe uma intuição mais básica, ligada às emoções, que é o que a gente vai ver daqui um pouquinho, né? As pulsões, a regulação automática. Existem normas sociais, então nós temos uma intuição coletiva. Existe uma intuição cognitiva, que é a cognição implícita. Percepção, memória, aprendizado não conscientes. Uma intuição anômala ou não local, ou ainda de experiências excepcionais que transcendem tempo e espaço. É possível acessar diretamente o futuro? Você acha que isso é possível? É possível entrar em contato telepático com uma outra pessoa?
São áreas muito intrigantes que a ciência vem contribuindo e mostrando dados bacanas. E a intuição pode ser útil na forma da gente descobrir o sentido da vida da gente? Eu considero, a partir desses estudos que temos feito, esse é um tipo de intuição existencial, aquela que nos dá uma direção daquilo que realiza a gente enquanto pessoa. E lembrando que sentido de vida tem a ver com felicidade, tem a ver com aquilo que faz a gente se sentir melhor com a gente mesmo e viver de uma forma mais plena. Quando nós temos um sentido, a gente se dedica, a gente ultrapassa dificuldades, a gente faz um monte de coisas que a gente não faria se a gente não tivesse sentido. E a intuição, provavelmente, essa é uma aposta, né? Como eu disse no primeiro vídeo, a gente tem que lidar sempre com a dúvida. A intuição provavelmente pode nos ajudar. Lidar com a dúvida porque trabalhamos com ciência. Nada do que eu trago aqui é verdade absoluta e pode, inclusive, estar equivocado, né? Porque eu não estou atualizado, porque de repente eu interpretei de uma forma equivocada, né? Então tem que ter senso crítico. Aliás, para trabalhar com intuição, senso crítico é muito importante. Mas vamos ao tema de hoje, que é emoção e intuição. Você sabe o que é emoção? Talvez você não saiba, mas você sente, né? Você tem uma ideia intuitiva do que seja emoção. Damasio tem uma frase interessante, Antônio Damasio, de que seres humanos passam as suas vidas, né, orientam as suas vidas em todos os níveis, buscando ter emoções positivas e se escapando de emoções negativas, né? Ou seja, a gente orienta a vida da gente como um todo a partir de processos emocionais. Mas afinal das contas, o que é a emoção? A emoção são reações que a gente tem a nível de corpo, ou seja, a gente não se dá conta a nível cognitivo do que está acontecendo dentro da gente. A gente pode perceber efeitos, o batimento cardíaco, né? A dilatação da pupila, o suor, enfim, um rubor no rosto. A gente pode ver algumas características, mas os processos neurológicos ligados à emoção a gente não tem acesso. E para que esses mecanismos funcionam? Para nos dar uma orientação em relação à própria vida, em relação à nossa adaptação. Se alguma coisa que a gente percebe, a cada instante a gente está percebendo coisas, é positiva ou é negativa para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, é a emoção que vai dar esse sentido de valor. É a emoção que faz essa valoração no sentido neurobiológico em nós. A gente percebe isso na forma de um sentimento, vamos dizer assim, né? Que vem à mente algumas ideias, que vem uma interpretação cognitiva do que acontece conosco a nível da emoção. A emoção, apesar de ela ser interna, ela se expressa a partir do corpo, então ela pode ser lida, né? Uma pessoa ansiosa pode tremer, ela pode ficar com o rosto vermelho, como eu já falei, a pupila dilata. Então a posição dela também reflete o estado emocional que ela está, né? Se a pessoa está mais encolhida, se ela está mais para frente, se ela está mais à vontade. A leitura corporal é uma das formas da gente interpretar, da gente ler a emoção que as pessoas estão vivendo, né? E quem consegue fazer isso, por exemplo, tem mais pistas para distinguir quando uma pessoa está falando a verdade ou quando a pessoa está mentindo. Não que isso seja uma regra, né, infalível, mas é pela emoção que a gente pode perceber isso. Então a emoção é uma espécie de kit de sobrevivência que nós desenvolvemos ao longo de milhões de anos, importante que se diga, né? Outros animais não humanos também têm emoções e que nos orientam para a gente poder estar adaptado à nossa vida e tudo que nós fazemos. Então, isso de uma forma geral é a emoção. Ela é como se fosse uma onda, eu costumo comparar a emoção com uma onda, porque ela tem uma duração curta, são impulsos, né, que vêm, nos dão uma certa direção, nos dão uma certa interpretação da realidade, né. Se a gente estiver pensando, por exemplo, numa decisão, são as emoções que nos orientam, o julgamento, a emoção e o julgamento que ela traz restringem as opções, né? Se você tem 4 opções, né? Se você tem 4 filmes para escolher, né? Em geral, você vai, digamos assim, gostar mais de um, de 2, talvez 3, mas alguns você já vai excluir, certo? Quem faz isso? Quem faz essa experiência de fazer essa seleção a partir do julgamento, né? É o processo emocional, que é baseado na nossa experiência, naturalmente, nossa experiência prévia. Então, a gente vai juntando experiências. A gente tem experiências filogenéticas também, que vêm aí com a herança, né, da nossa própria evolução, e que nos trazem aí características já mais definidas, mas não fechadas, né? A gente sempre pode ser mais flexível. Se a emoção é essas ondas, vamos dizer assim, né, a gente tem um nível mais profundo que é o humor, que é uma coisa mais estável.
Eu costumo dizer que as emoções são as ondas e o humor são as correntes marítimas, aquelas mais profundas que a gente não enxerga, que não se expressam, mas que organizam o nosso jeito de funcionar. São estados mais difusos, de baixa intensidade, né? Mas são mais prolongados, enquanto que a emoção é mais rapidinha, ela é mais forte, vamos dizer assim, né? E para que serve, então, nesse sentido das emoções ajudando a gente, digamos assim, na nossa sobrevivência? Basicamente em função de necessidade. Nós temos necessidade e as emoções vêm ajudar a gente a suprir estas necessidades, né? Sejam elas fisiológicas, mais básicas, né? Proteção, segurança, expressão sexual, sono, sede, sejam emoções, necessidades mais sutis, como psicossociais, autoestima, a questão da autonomia, o pertencimento e aceitação em grupos, identidade, enfim, uma série de coisas nessa ordem, mais sutil, né? E a emoção, então, guia a gente. Ela é uma espécie de guia nesse sentido de que a gente precisa desse guia. E as pessoas que têm dificuldades com as suas emoções se desorganizam em relação a toda a sua vida, né? De uma forma rápida, então, a emoção é uma resposta do corpo, rápida, não consciente. Aqui a gente já tem a primeira ponte com a intuição, certo? Se ela acontece num nível não consciente, ela influencia a nossa percepção, a nossa tomada de decisão, ela é parte do processo intuitivo. Ela orienta, por exemplo, a nossa tomada de decisão, de uma forma não consciente. Aqui estamos, por exemplo, em Antônio Damasio, com os marcadores somáticos. Experiências prévias deixam marcas no nosso organismo, na nossa emoção, e quando a gente identifica alguma coisa no presente que tem semelhança com as experiências que a gente já viveu, a gente tem reações que nos lembram, que nos atualizam daquilo, e nos dão uma sensação de que, isso é legal. Não, isso não é legal. Às vezes a gente olha para uma pessoa e tem uma sensação, a gente nem conhece a pessoa, a primeira vez que a gente está vendo, né? Ela fala meia dúzia de palavras e a gente já tem uma sensação bem forte de que não gostou. O santo não bateu, certo? Ou seja, são experiências prévias. Às vezes o próprio rosto da pessoa nos lembra alguma coisa ruim ou nos traz uma sensação ruim que a gente não tem consciência. Inclusive essas sensações vindas do passado para o presente, mediam, e essa é uma pesquisa muito importante, as nossas decisões econômicas, ou seja, dinheiro, coisa bem concreta que tem a ver com as nossas vidas. Isso no nível não consciente, por isso é um tipo de intuição, não que seja o único, correto? Então, a emoção tem uma função de avaliação cognitiva, ela participa da avaliação cognitiva. Ela media também o nosso comportamento, a nossa ação, a nossa motivação. Se você vai continuar assistindo esse vídeo, tem a ver com a avaliação emocional que você está fazendo do que você está ouvindo. Se você está gostando, se está uma sensação gostosa, você vai continuar. Se está chato, se você acha que eu estou falando umas coisas que não tem a ver, essa sensação vai te dar um julgamento ruim e você vai desligar o vídeo, por exemplo. Vai parar de assistir, né? Isso tem a ver com a avaliação que te levou a uma decisão, que te levou a uma ação. Vejam que tudo isso encadeado em processos ligados à emoção. Então a emoção nos dá uma tendência para agir ou para não agir, né? Eu também estou aqui gesticulando, mexendo com vocês, dou um sorriso de vez em quando, às vezes me atrapalha um pouco aqui, isso aparece no meu rosto. Então eu estou manifestando a minha emoção a partir do meu comportamento, da minha comunicação não verbal. Mais de 80% da nossa comunicação é não verbal, ou seja, é expressa, é mediada por processos emocionais. Eu não estou consciente do que eu estou vivendo de emoção aqui, neste momento. Por que eu sacudo, por que eu vou para trás, por que eu vou para frente, né? E você também não está consciente do que está acontecendo contigo quando você me vê fazendo essas coisas. Estamos num nível de comunicação. A emoção media a maior parte da nossa comunicação, num nível não consciente. Num nível bom, que é um nível saudável de não estar consciente. Mas pode ser diferente? Pode. E essa é a parte interessante e que tem a ver com o treinamento da própria intuição, né? Deixa eu falar para vocês alguns aspectos que moldam, que são moldados pela nossa experiência emocional. Deixa eu tirar uma coisinha que eu tinha posto aqui, né? A gente constrói as nossas atitudes, os nossos valores, as nossas crenças, a nossa própria perspectiva de vida a partir de processos emocionais. Quando eu falo processos emocionais, tanto as emoções quanto os sentimentos, que são os produtos conscientes, mas que vêm de baixo, que emergem de baixo, como diz o Damasio,
fazendo com que a gente tenha ideias, tenha predileções, tenha vontade de construir coisas, tenha vontade de fazer ciência, tenha vontade ou não tenha vontade, né? Que aí é o outro oposto, né? Por conta disto, desse processo que vem de baixo, a nossa atenção é moldada. Se você está gostando desse vídeo, a tua atenção está ligada para isso. Se você não está gostando, você começa a pensar em outra coisa, se desliga, né? Se você não está gostando, você nem percebe mais o que está acontecendo. Ou seja, a tua emoção, que tem a ver com esse julgamento que a gente faz a cada segundo. Veja, não é de vez em quando a gente julga alguma coisa. A gente está julgando a cada instante tudo que muda para saber se é bom ou se não é bom. E se não mudar, se permanecer sempre do mesmo jeito, sem nenhum tipo de alteração, às vezes isso pode causar na gente uma monotonia e ficar chato, porque a gente busca mudança. O nosso sistema está voltado para a mudança. Então uma aula que é muito chata, às vezes, com o professor com a mesma voz, não muda muito, não muda a estratégia, não muda nada, aquilo se torna chato. Por que é chato? Porque não está estimulando o processo emocional. E aqui a gente tem a relação direta entre emoção e aprendizagem. A emoção está na base da memória. Se não tem uma emoção bacana, fazendo uma moldura do que a gente está vivendo, a gente não guarda aquilo na memória. E aí, se não guarda na memória, não vai lembrar depois. Ou guarda de uma forma ruim também, né? A gente pode falar também das experiências traumáticas, experiências de estresse pós-traumático, onde uma emoção ruim, mesmo que a gente não recorde dela, ela continua influenciando a gente, né? Uma vez que eu bati o carro, por exemplo, nas semanas seguintes, eu ficava assim, meio que apreensivo. Eu chegava numa esquina e antes eu olhava, batia o olho, não tinha nada e eu ia. E não, eu ficava com medo, mesmo que estivesse vazio, eu olhava 10 vezes, né, antes de olhar. Porque isso é uma experiência emocional. Ou seja, uma experiência anterior, atualizando no presente e me marcando, me influenciando o comportamento, a minha atenção, a minha percepção, a minha memória e o meu aprendizado. Por conta disso, o meu raciocínio. Porque se você está raciocinando agora nas coisas que eu estou te dizendo, você está usando de memória. E a tua memória já vem com emoção, já vem com marca, já vem com direção, já vem com sentido. Então a gente não tem imparcialidade quando a gente raciocina, porque a gente tem influência emocional. Nós temos sempre um determinado viés emocional, mas a gente não se dá conta disso, né? Então a gente acha que é muito imparcial, muito, né, consegue fazer julgamentos muito bacanas. Imparcialidade não é uma capacidade humana. A pesquisa com juízes, que são profissionais do julgamento, mostra isso muito bem. O último livro agora não estou com ele aqui, né, do Kahneman, revisa de novo as pesquisas com os juízes, né, e mostra os ruídos, agora usando a expressão aula dele, as tendências, a quantidade de coisas que influenciam o julgamento humano. Nós não temos essa habilidade de sermos imparciais. Se dar conta disso é muito importante para poder usar melhor. Em vez de você ser imparcial, você vai ser menos parcial, porque você se dá conta. Agora, se você acha que você é imparcial, que você não tem vieses, que você não tem tendências emocionais, que você é muito racional, poxa, eu estudei, eu isso, eu aquilo, né? Isso é um bom palco para você se enganar mais. Então, conhecer intuição, conhecer de emoção tem a ver com isso, a gente se enganar menos. A gente não vai deixar de se enganar, veja bem esse detalhe. A gente continua se enganando, né? Bom, estabelecer, implementar e conquistar metas. Veja que a gente está num nível bem cognitivo, de funções executivas, né? Raciocínio tem a ver com emoção. Ingesta de alimentos e substâncias, por exemplo, os vícios, tem a ver com emoção. Se você tenta fazer, por exemplo, um regime, você sabe muito bem do que eu estou falando. Como é difícil a gente buscar coisas que sejam mais saudáveis se elas não agradam a nossa emoção. Que quanta força a gente tem que fazer para isso, né? E como falei então agora de ingesta de alimento, também a nossa saúde física e mental, né, depende de processos emocionais. Primeiro porque a emoção controla o nosso sistema, a partir do sistema endócrino, controla o nosso sistema imune. Então quando a gente está com a emoção mais para baixo, a pandemia mostrou isso, a gente se torna mais vulnerável, né? E também porque a emoção controla tudo que funciona no nosso organismo, a partir de processos neurológicos, não apenas sistemas hormonais, mas processos mais sutis também. Está ligado a transtornos de personalidade, abuso de substâncias, alterações neuropsicológicas em adultos, ansiedade, depressão, comportamentos agressivos, enfim, uma série de coisas. Tudo isso tem a ver com emoção. Ela é a base da nossa vida relacional, da nossa vida afetiva, inclusive sexual, né? Às vezes a gente não funciona bem porque não tem intuição, ou não tem tesão, não tem ânimo para fazer a coisa, porque não tem emoção, né? Isso é muito forte.
para as mulheres, para os homens, né? A nossa vida profissional e financeira está muito ligada às emoções, porque é a partir dos relacionamentos, da nossa motivação e da nossa cognição, que é moldada pela emoção, também o nosso desempenho. O nosso desempenho acadêmico está muito ligado também às nossas emoções, não só pela questão da memória, mas por tudo que envolve o aprendizado, né? E por isso que as habilidades socioemocionais agora fazem parte dos nossos currículos, né? Já fazem parte dos currículos de países desenvolvidos há mais tempo. No Brasil chegou agora, no ano passado, em 2020, né, e ainda não está 100% implicado. E também em termos de experiências, de sentido existencial e espiritual, as emoções têm uma relação. Então observe que as relações têm um processo muito profundo com tudo o que a gente vive, né? Vou citar algumas aqui só para não deixar de citá-las. A raiva, que é super, super importante, seja no sentido de utilizá-la bem, né, regulá-la bem, seja no sentido de que às vezes a gente precisa de ter um pouco de raiva para fazer as coisas. Ou quando a gente fica cego de raiva, né, a emoção, como eu falei antes, ela limita as possibilidades do nosso olhar. Então, se a gente não consegue regular num dado momento, pode ser muito ruim. E tomar uma decisão quando você está com uma emoção muito forte, exacerbada, em particular negativa, mas também as positivas, né? Se a gente tem emoções muito positivas em momentos inadequados, a gente pode fazer bobagens imensas. Então tem que regular os dois tipos. O medo, que é muito importante para a nossa sobrevivência, né? Se não tivesse medo, a nossa raça já tinha acabado. Pensa simplesmente nisso, né? Mas óbvio, o medo também nos congela, nos impede de ir avante, de fazer coisas. Então tem que lidar com o medo. A tristeza, que também é super importante, para a gente poder valorizar as coisas que a gente perde, né? O nojo, a alegria, a surpresa. Bom, a alegria, para não deixar de falar dessa super emoção, né? Que é quando a gente então percebe alguma coisa que tem valor para a gente. Se na tristeza a gente dá um valor pelo outro lado, porque perdeu, na alegria a gente dá valor porque tem, porque reconhece, né? E sente gratidão por aquilo, né? E aí tem todo o aspecto da psicologia positiva, que eu não vou entrar hoje, valorizando as emoções positivas e também como lidar com as emoções negativas. E aqui a gente entra num aspecto básico, que eu quero fechar com isso, porque eu já estou com 22 minutos, meu Deus, agora minha emoção ficou abalada, né? Era para ser no máximo 12, 15 minutos, já estamos com 22. Um aspecto muito importante que é regular as emoções, ter inteligência emocional, treino com as habilidades socioemocionais, que é basicamente a gente se perceber, se regular, perceber os outros, conseguir interagir com os outros e fazer decisões mais apropriadas. Se a gente não desenvolve isso, a gente não vai conseguir distinguir esse nível de intuição, e a emoção é parte de um processo intuitivo, de outros tipos de intuição. Porque nem sempre esse tipo de intuição nos leva para uma coisa boa, pode levar para uma coisa ruim também. Então, perceber, trabalhar e se dar conta disso é muito importante. Ok, eu já abusei mais do tempo do que eu poderia, espero que você tenha aguentado até esse momento. Se aguentou, parabéns, né? E esse então foi o nosso segundo vídeo. Amanhã vamos ter o terceiro vídeo. Deixa eu ver aqui qual que é o terceiro vídeo, que a minha memória não está muito boa. O novo inconsciente você vai ver amanhã. Se você curtiu, deixa a sua curtida aí, né? Partilha com os amigos. Deixa os seus comentários. E a gente se vê amanhã então com o novo inconsciente. Você vai ficar surpreso de quão pouco consciente você é. Mas isso não tem nada de errado, isso é muito legal. Esse é o nosso melhor jeito de funcionar. Te vejo amanhã.